Um homem entrou na selva e nunca mais voltou. O que ele buscava? Uma cidade perdida, um segredo antigo ou algo além da compreensão humana? Décadas se passaram, mas o mistério permanece. Nenhum rastro, nenhuma evidência sólida. Apenas fragmentos de histórias e ecos de uma expedição que desafiou os limites da razão. O que aconteceu com ele? Foi a selva que o tomou ou algo mais sombrio o silenciou para sempre? Fique comigo até o final, porque uma revelação surpreendente pode mudar tudo o que você acredita sobre esse mistério. Quem é ele? Percy Harrison Fawcett foi um militar de carreira que deixou sua marca em diversos continentes, servindo na Ásia, África, Europa e América do Sul. Ele nasceu em 18 de agosto de 1867, na cidade de Torquay, na Inglaterra, onde começou seus estudos no Newton Abbot Proprietary College. Mais tarde, ingressou na Academia Militar Real como cadete em 1886, tornou-se tenente na Artilharia Real. Em 1887, já promovido a capitão, participou de missões em lugares como Malta, Hong Kong, Trincomalee e Ceilão. Foi nessa época que conheceu Nina Patterson, com quem se casou e teve 3 filhos, Jack, Brian e John. O espírito aventureiro de Percy Harrison Fawcett parecia estar no sangue. Ele herdou isso de seu avô paterno, que fazia parte da Royal Geographic Society RGS. Além disso, seu irmão mais velho também inspirava sua paixão por aventuras, sendo alpinista e autor de romances populares que misturavam aventura e filosofia. Seguindo os passos do avô, Fawcett entrou para a RGS em 1901, onde se especializou em mapeamento e topografia, habilidades que seriam fundamentais para suas futuras expedições. A paixão pela exploração. Tudo começou em 2 de maio de 1906, quando Percy Fawcett, com 39 anos e já no posto de coronel, foi enviado pela Royal Geographic Society para ajudar a mapear a fronteira entre Brasil e Bolívia, no meio da Amazônia. Foi durante essa missão que ele se apaixonou pela floresta. Entre 1906 e 1924, Fawcett liderou 7 expedições, explorando milhares de quilômetros e ajudando a redesenhar o mapa da América do Sul. A Amazônia, porém, não era nada fácil. A mata fechada, o território praticamente desconhecido e as tribos indígenas, que viviam isoladas e nem sempre eram amigáveis, transformavam cada viagem em um verdadeiro desafio. Mesmo assim, Fawcett fez descobertas incríveis, catalogando animais, plantas e aprendendo sobre a cultura e os costumes dos povos indígenas. Mas a floresta também tinha um lado sombrio. Ele presenciou a exploração de seringueiros, o trabalho forçado de indígenas e as condições cruéis nos seringais e minas. Apesar de todos os perigos, ele nunca desistiu. Seu interesse pela Amazônia cresceu ainda mais quando encontrou inscrições misteriosas no Ceilão, atual Sri Lanka, que pareciam com marcas vistas em uma suposta cidade perdida no Brasil. A partir daí, Fawcett tinha um novo objetivo: encontrar essa cidade lendária. E foi essa busca que transformou sua vida em um dos maiores mistérios de todos os tempos. A Cidade Perdida Z. Em 1920, ao voltar ao Brasil, Percy Fawcett finalmente organizou a tão esperada expedição para encontrar a misteriosa Cidade Z, graças a um acordo com o então presidente Epitácio Pessoa. Sua busca começou na Bahia, mas, sem encontrar nada por lá, ele decidiu seguir para o Mato Grosso. Fawcett acreditava que essa cidade perdida poderia ter sido construída por descendentes de Atlântida, a lendária civilização que, segundo ele, poderia ter conexões com cartagineses, fenícios ou até povos gregos. No entanto, a primeira expedição enfrentou grandes desafios, como tempestades no centro-oeste, e acabou fracassando. Mesmo assim, Fawcett não desistiu. Determinado, ele realizou 7 expedições em busca da Cidade Z, mas, infelizmente, nunca conseguiu encontrá-la. A busca, porém, só aumentava o mistério e alimentava sua obsessão. A última expedição de Percy Fawcett. Em 20 de abril de 1925, com 57 anos, Percy Fawcett partiu para sua última e mais ambiciosa expedição, financiada por jornais. Ele estava acompanhado de seu filho mais velho, Jack, do amigo Raleigh Rimmel e de 2 trabalhadores brasileiros. A jornada começou em Cuiabá, com destino ao coração da Amazônia. Durante o trajeto, Fawcett documentava tudo e enviava relatórios para os jornais, detalhando cada etapa da aventura. No dia 29 de maio daquele ano, ele e sua equipe chegaram a um território ainda inexplorado. Seu último relato foi deixado na fazenda do coronel Hermenegildo Galvão, onde o grupo havia se hospedado antes de seguir rumo ao norte, em direção ao território dos índios Xingu. Junto com o relato, Fawcett enviou uma mensagem à sua esposa Nina. Esperamos atravessar esta região em poucos dias. Nós não podemos temer qualquer falha. Após isso, ele e seus companheiros desapareceram sem deixar rastros.
Apesar de inúmeras missões de resgate, ninguém conseguiu encontrá-los. Parte do mistério está no fato de que Fawcett nunca compartilhava a localização exata de seus destinos, temendo que alguém descobrisse a cidade Z antes dele. Ele acreditava que a cidade Z ficava na região da Serra do Roncador, conhecida por vestígios de arte rupestre e lendas de tesouros indígenas enterrados muito antes do período colonial. Até hoje, os corpos de Fawcett e sua equipe nunca foram encontrados, e o que realmente aconteceu com eles permanece um dos maiores mistérios da história. O mistério da ossada do Xingu. Quase 100 anos depois, o mistério sobre o que realmente aconteceu com Percy Fawcett e sua expedição ainda não foi resolvido. Alguns acreditam que eles foram mortos por índios, enquanto outros dizem que Fawcett realmente encontrou a cidade perdida. A esposa de Fawcett, Nina, nunca aceitou a morte do marido e morreu em 1954, aos 83 anos, ainda esperando seu retorno, em sua casa na Suíça. O filho mais novo de Fawcett, Brian, também nunca desistiu de procurar pelo pai e o irmão. Em 1952, ele se juntou a uma expedição organizada pelo empresário Assis Chateaubriand, com o sertanista Orlando Vilas Boas e o jornalista Antônio Calado. Durante a expedição, Vilas Boas ouviu de um indígena Calapalo que teria matado homens brancos e jogado seus corpos na Lagoa Verde. No entanto, quando os restos mortais foram analisados, ficou claro que não eram de Fawcett ou de sua equipe, já que as ossadas pertenciam a um homem bem menor. Mas essa não foi a primeira tentativa de encontrar Fawcett. 3 anos após seu desaparecimento, o explorador americano George Miller Dodd tentou buscar pistas, descobrindo itens britânicos em uma aldeia indígena, como uma plaquinha de cobre com a inscrição de uma firma londrina que forneceu material para Fawcett. Outro que se aventurou pelo Brasil foi Peter Fleming, irmão de Ian Fleming, criador de James Bond. Ele fez uma expedição financiada pelo jornal The Times em 1932, e seu relato virou o livro Brazilian Adventure. Em 1943, Edmar Morel, também patrocinado por Chateaubriand, foi ao Xingu investigar a história de uma missionária que afirmava ter visto um índio loiro e de olhos azuis, que supostamente seria filho de Fawcett com uma indígena. Mais tarde, descobriu-se que esse índio, chamado Dulipé, era apenas um albino. Depois de ser levado para Cuiabá, ele se envolveu em uma briga e morreu em 1959. Até hoje, há quem não aceite as explicações mais simples e aceite teorias insanas. Alguns acreditam que Fawcett e Jack sobreviveram e vivem em um mundo secreto, ou que Fawcett descobriu um mundo subterrâneo e continuou vivendo por lá por décadas após seu desaparecimento. O mistério persiste, e ainda há muitas perguntas sem respostas. Virou inspiração. O mais recente livro sobre Percy Fawcett é A Expedição Fawcett, Jornada para a Cidade Perdida, organizado por Brian Fawcett. O livro reúne cartas, diários e manuscritos do explorador, e foi lançado em 1953, mas só agora, 70 anos depois, chega às livrarias brasileiras. Brian Fawcett, filho do explorador, faleceu em 1984, aos 78 anos. Ao longo dos anos, Fawcett inspirou muitos personagens. Um exemplo é o velho explorador Ridgwell, da história Tintin e o Ídolo Roubado, 1935, além de ter influenciado a criação de Indiana Jones, o famoso arqueólogo aventureiro. Segundo Sávio Queiroz Lima, doutorando da UFRGS, o personagem de Indiana Jones foi inspirado no filme O Segredo dos Incas, 1954, e compartilha várias características com Fawcett, além de outros arqueólogos famosos. Para marcar o centenário do desaparecimento misterioso de Fawcett, em 2025, o historiador Hermes Leal planeja relançar o livro O Enigma do Coronel Fawcett, além de lançar um documentário e uma série de ficção, mostrando que o mistério em torno da expedição de Fawcett continua vivo e sem fim à vista. E aí, o que você acha? Será que Percy Fawcett realmente encontrou a cidade Z, ou ele e sua equipe foram vítimas de algo muito mais sombrio na selva amazônica? E aquele misterioso índio loiro? Será que ele tinha alguma conexão com Fawcett, ou foi apenas uma lenda criada pela floresta? O que será que aconteceu com ele? Faria sentido que Fawcett tenha encontrado um mundo secreto, ou está vivo até hoje em algum lugar distante? A história de sua expedição jamais terá fim, e as perguntas continuam sem respostas. Deixe nos comentários o que você acha, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.